os ataques às Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001. Bom, tanto é um marco esses ataques que hoje os candidatos a presidente dos Estados Unidos, Kamala e Trump, junto com o atual presidente Biden, estavam no memorial às Torres Gêmeas juntos. Então, para que vocês possam ver, né, o quanto esses ataques, eles ainda, né, têm uma grande repercussão na mente do povo americano. Então, você tem o atual presidente e os dois candidatos rivais ao mesmo tempo no memorial. Isso representa ali, então, pelo menos nesta questão, né, representa uma unidade daquilo que os americanos esperam dos seus representantes, que é a questão da segurança nacional. Por quê? Os ataques às Torres Gêmeas foi o primeiro grande ataque a violar a soberania dos Estados Unidos, desde o ataque a Pearl Harbor, com uma diferença muito grande. O ataque a Pearl Harbor foi um ataque direcionado totalmente a uma instalação militar. Eu não estou dizendo que não houve perdas civis, mas o ataque foi direcionado a uma instalação militar, enquanto os ataques de 11 de setembro foram direcionados totalmente a uma instalação civil, as Torres Gêmeas. O ataque, ele teve como objetivo do Osama Bin Laden atacar, ao mesmo tempo, o centro financeiro, militar e político dos Estados Unidos. Os ataques deveriam ser nas Torres Gêmeas, que foram bem-sucedidos, né, do ponto de vista do Osama Bin Laden, mas não houve sucesso nos ataques ao Pentágono e nem à Casa Branca. Esses foram contidos. Mas os ataques a Torres Gêmeas, né, foram bem-sucedidos e, logicamente, levou a uma repercussão e levou a um contra-ataque dos Estados Unidos no que deu início à chamada Guerra ao Terror, que seria guerra aos grupos terroristas. Os anos 90 já tinham sido marcados pelo enfrentamento entre o governo americano e grupos terroristas. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, que vocês sabem que nós estamos num período aí de muita fumaça, né? Céus aí cobertos de fumaça e poluição. Os anos 90 já tinham tido pequenos ataques dentro dos Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos sempre teve uma relação bastante complicada com esses grupos, por exemplo, os grupos Mujahedins, que foram que quando lutavam contra a União Soviética, o próprio Osama Bin Laden, lá nos anos 80, no Afeganistão, eles foram financiados pelos Estados Unidos, e depois esses grupos se voltaram contra o próprio Estados Unidos, quando a União Soviética, então, foi derrotada. E mesmo a Rússia, pós-soviética, sofreu bastante também com grupos terroristas islâmicos. Então, mas após 11 de setembro, os Estados Unidos tinha que dar uma resposta, e essa resposta tinha que ser uma resposta bastante contumaz. Então, essa resposta se deu em dois países, principalmente. O Afeganistão, que tinha a ver diretamente com a questão, porque eles abrigaram Bin Laden, e também estavam sob o governo de um grupo considerado, então, um grupo terrorista, que é o Talibã, e que voltou ao governo agora. Então, os Estados Unidos, eles atacam o Afeganistão, só que o Afeganistão, ele é, inclusive, na história militar mundial, ele é conhecido, né, como o território onde os impérios morrem, porque ele é um território todo montanhoso, dividido em várias tribos. O próprio Karl Marx tem um texto escrito sobre a experiência britânica lá no Afeganistão, né, e que não foi uma experiência muito boa também, foi onde os britânicos tiveram uma das suas piores derrotas militares. Indianos, mongóis, etc. Diferentes grupos tiveram derrotas ali
no Afeganistão ao longo da história. Por quê? O terreno favorece muito a resistência dos grupos locais. Não foi diferente com os Estados Unidos. Ficaram lá praticamente 2 décadas e na hora que venceram, né, o Talibã, entre aspas aí, porque na hora que eles saíram, o Talibã reocupou o local. O Osama Bin Laden acabou morto no governo Obama. Ele acabou morto, o corpo foi descartado em alto mar para que não virasse aquela questão de você ter o corpo virando o cemitério virando um local de peregrinação, e nisso a equipe do Barack Obama, né, fez muito bem, né, porque iria mesmo virar uma espécie de santuário onde as pessoas iriam fazer peregrinações. Foi eliminado. Agora, a Guerra do Terror teve outro desdobramento, que não esse ataque direto. Ai, gente, perdão, desculpa, tá? Mas, infelizmente, tá muito grave essa questão da fumaça. Tá? Desculpa aí pela tosse, mas tá muito grave essa questão da fumaça. Tá realmente complicado, né? Bom, que foi a invasão do Iraque. O Saddam Hussein não tinha nada a ver com a história do Bin Laden. Inclusive, o Saddam Hussein era inimigo da Al-Qaeda. Por quê? A Al-Qaeda é um grupo de orientação religiosa, enquanto o grupo do Saddam Hussein, né, o partido Baath, Saddam Hussein, sempre foi um partido que não tinha orientação religiosa. São partidos nacionalistas árabes que surgiram ali entre os anos 50 e 60 e que nunca tiveram nenhuma orientação religiosa, ao contrário desses novos grupos islâmicos que vão surgir após os anos 80 e vão ter orientação religiosa. Então, eles não eram amigos e não estavam do mesmo lado. Eles tinham orientações diversas. O mesmo acontece, por exemplo, né, que depois com a Síria, onde também não existia uma orientação religiosa do governo sírio, e também, né, do governo Assad, e também da Líbia, onde o Muammar Gaddafi também não tinha uma orientação religiosa mas era uma orientação nacionalista socialista e não religiosa. De qualquer forma, esses governos também, além da própria Al-Qaeda, que vai virar mundialmente alvo da guerra ao terror, entre outros grupos terroristas, e a guerra ao terror vai se emendar com as chamadas primaveras árabes, esses outros países, no caso, principalmente a Síria, primeiro o Iraque, cujo presidente Saddam Hussein vai ser, inclusive, deposto, preso e condenado à pena de morte. Mas também a Síria vai acontecer confrontos na Síria. Esses confrontos na Síria vão levar a uma guerra civil que, a grosso modo, até hoje está... E por que eu digo mal resolvida? Porque apesar de, tecnicamente, a guerra civil síria ter acabado, ainda regiões da Síria estão nas mãos de grupos rebeldes ou que não estão no controle do governo sírio, com a invasão dos turcos, bombardeios constantes de Israel, regiões dominadas pelos curdos, regiões que ainda tem tropas americanas. Tudo isso por quê? Porque o governo não domina cerca de 70% do território, mas há 30% do território ali que está bem, que ainda não está no controle do governo. Então, a nação síria não foi restabelecida ainda como anteriormente à guerra. A Líbia, então, nem se fala. O Muammar Gaddafi, após diversos bombardeios da OTAN, acabou tendo que fugir, foi morto na fuga por grupos contrários, né, uma morte horrenda.
a Líbia como nação desmoronou e hoje é um país completamente inviável, né? É um país deteriorado, é um país onde até há relatos de casos de escravidão e já foi a nação com maior IDH da África. Então, porque a guerra ao terror foi aí se misturando, depois ela vai dar lá nas chamadas primaveras árabes, essa luta contra ditadores e grupos terroristas espalhados por todo o Oriente Médio, todo o mundo muçulmano, né? A Rússia também vai participar dessa guerra ao terror com relação aos tchetchenos e outros países também, né, que tinham grupos contrários a eles em seu território. Bom, essa guerra ao terror, se hoje ela não é mais colocada como um objetivo em si, né? Vocês podem ver, né? Por quê? Em grande parte, hoje, a maior preocupação dos Estados Unidos hoje não é mais os grupos terroristas. Ah, mas isso significa que acabou? Não, não acabou e nem acabou a preocupação com os grupos terroristas. Mas voltou-se a uma outra, entre aspas, aí, Guerra Fria contra uma China que se emerge aí como uma possível superpotência concorrente e também contra a Rússia, que após os anos 2010, né, depois de 10 anos sob o governo Putin, conseguiu ter uma recuperação econômica e uma recuperação em várias áreas de defesa, espacial, etc., muito grande, e voltou a representar um perigo para os Estados Unidos, né, do ponto de vista americano, é claro. Então, esse surgimento de um mundo multipolar, de outros plays no mundo, fez arrefecer a história da guerra do terror e voltarmos a um cenário mais tradicional da política internacional, que não é o enfrentamento de estados contra grupos não estatais, grupos terroristas que são grupos não estatais, mas o enfrentamento entre diferentes estados, né? Um enfrentamento entre estados que disputam nas suas regiões a primazia como potências regionais e, de, e também contra um Estado que se pretende ser um Estado global e que, por isso mesmo, acaba, de uma forma ou outra, se confrontando com vários Estados em várias regiões, porque é um Estado que quer influenciar diferentes regiões, para além da sua região geopolítica prioritária, que no caso dos Estados Unidos seria a América do Norte. Ou podemos dizer assim, até o continente americano. Alguns autores estão até fazendo uma análise do nosso momento histórico como um momento histórico pré-Primeira Guerra Mundial, que era um momento histórico onde você via vários estados que disputavam a primazia política e haviam diferentes guerras interestatais. E havia também um grande império mundial na época, que era a Inglaterra, mas você havia impérios regionais, como o Japão, a Rússia, o próprio Estados Unidos, a Alemanha, a França. E hoje você tem uma situação similar, né? Você tem o bloco europeu, os americanos, os indianos, os russos, os chineses, e você tem outras nações surgindo aí com grande, que podem ter um grande poder geopolítico, né? O caso da Turquia, da Indonésia e talvez mesmo o Brasil, né? Depende da direção que nós tomarmos agora, né? Se vamos tomar uma direção como está sendo posto pelo atual governo, uma direção mais em direção aos BRICS, em direção a uma posição mais autônoma, ou se vamos voltar a tomar uma direção mais apenas como quintal dos Estados Unidos. Então, depende da direção que nós tomarmos, o Brasil também estará neste novo jogo, né, dos plays. Bom, então é isso. O ataque às Torres Gêmeas
deu início à chamada Guerra do Terror. Até hoje, no imaginário americano, é visto, então, como o maior ataque ao território norte-americano de toda a sua história. A presença hoje lá do Biden, da Kamala e do Trump no memorial é uma lembrança para todo o povo americano dessa questão, e isso indo um dia após o debate, né, já que ontem foi o debate presidencial entre a Kamala e o Trump, demonstra aí, pelo menos nesse cenário, uma aliança, até porque tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano, em matéria de política externa, eles não se diferenciam muito, então pode ser uma coisinha aqui ou lá, mas em matéria de política externa, ambos têm como principal pressuposto, né, manter a estabilidade e o domínio do Império Americano mundialmente. Mas a guerra ao terror hoje, ela não tem mais a força ideológica que ela teve lá nos primeiros 10 anos após, ou pelo menos até a morte do Osama Bin Laden, né, e a queda ali de vários ditadores do Oriente Médio, como Saddam Hussein e o Gaddafi, e depois a guerra civil na Síria, né, tudo isso hoje já se arrefeceu mais, né, e aqui eu não vou, tô tirando daí, né, dessa análise o cenário israelense-palestino, que é outro cenário completamente diferente, né, e então a guerra ao terror hoje ela não tem mais essa função ideológica, ela não é mais, o governo americano não a coloca mais no cenário, inclusive o próprio fato de terem abandonado, de terem deixado o Afeganistão, foi foi o Biden dizendo, olha, acabou a guerra ao terror, né, de certa forma, você deixar o Afeganistão e deixar o Iraque, que foram os dois países ocupados logo após o ataque às Torres Gêmeas, foi uma forma de dizer que a guerra ao terror havia acabado, aquele momento acabou. E foi substituído por esse momento que eu já comentei com vocês, que é a volta das disputas interestatais com o surgimento de uma grande potência que poderá desafiar os Estados Unidos a nível mundial, a China, né, e o ressurgimento da Rússia, que dificilmente alcançará o nível que ela tinha na época soviética, mas será uma potência desafiante para os Estados Unidos no cenário europeu, e potências regionais como a Índia, a Indonésia e a Turquia surgindo ali e o Irã na Ásia, para desafiar o poder norte-americano. Então esse é o novo mundo que nós temos e o mundo que nós vamos conversar com vocês diariamente aqui no Frontcast, né? Nos nossos encontros diários sobre geopolítica. Bom, então, olha, se você não está inscrito, se inscreva no canal, é muito importante que você faça a inscrição no canal, porque nós esperamos novamente aí que vocês estejam com a gente, comentem as análises, qual foi a experiência de vocês com a guerra ao terror, e para terminar o vídeo, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, eu cursava a faculdade de filosofia. No período da manhã, quando os aviões se chocaram, muita gente lembra de estar assistindo, na época, os desenhos que passam na Globo de manhã cedo e ter sido interrompido. Eu não estava, porque eu estava estudando, então eu estava com a televisão desligada, lendo livros de filosofia, acho que Kant, se eu não me engano. E aí, na época, a gente não tinha celular, né? A gente não ficava... Eu descobri os ataques na hora que eu cheguei no meu emprego, meio-dia e meio, entrei, era o meu primeiro ano como empregado estatutário, como professor, né, assim, com emprego fixo. Eu cheguei no emprego, eles estavam com a televisão ali ligada e não se falava em outra coisa, que era esses ataques. Aí eu vi os ataques, tudo. E aquela semana, essa foi a discussão na universidade. Também foi naquele ano que esses ataques, a invasão ao Iraque e tudo mais, me fez escrever os 2 primeiros artigos meus publicados em jornal, né, sobre questões de guerra, e um sobre como o Brasil vendeu armamentos durante muito tempo para o Iraque,
ali nos anos 80, e o outro sobre quando uma guerra era justa ou não, a partir de uma análise do filósofo John Rawls. Eu estava ali cursando, se eu não me engano, o segundo ano do curso de... o segundo ou terceiro ano da Faculdade de Filosofia. Eu publiquei esses artigos ali no jornal, né, na época, logo após os ataques do 11 de setembro. Foi os meus primeiros artigos publicados. E desde então, a gente mexe muito. Antes, eu já lia muito sobre questões militares, desde então leio muito sobre questões militares. Mas fica aí a pergunta, deixe no comentário, se você, na época, né, já era aí estava aí, para além dos seus, até se você tinha uns 10, 12, 13 anos, você provavelmente teve o seu desenho animado interrompido ali. Onde você estava e qual foi a sua primeira reação quando houve os ataques do 1º de setembro? Deixe seu comentário aqui, a gente registra aí o seu comentário nesse vídeo, é bem interessante. Inclusive, o Vitor vai deixar o dele aí, ó, no comentário, vocês vão poder ler o comentário dele primeiro. Aí depois vocês comentam embaixo, tá bom? Como foi essa primeira... Como vocês receberam e o que vocês acham da Guerra do Terror hoje? Ela realmente está encerrada, e lógico que quando eu falo no encerramento da Guerra do Terror, não estou falando no encerramento a luta contra os grupos terroristas, porque sempre vai existir. Mas a chamada ideológica à Guerra do Terror, ela realmente foi encerrada ali com aquela saída vergonhosa do Afeganistão, que foi tão vergonhosa que todo mundo quer jogar uma pá de cal e esquecer que ela existiu. É isso. Até amanhã, quando a gente vai voltar aqui para comentar os últimos fatos da geopolítica. Aqui com vocês no canal Frontcast. Tá? E desculpa se eu engasguei em algum momento aqui, é porque realmente, gente, e vocês que estão nos escutando aqui do Sudeste, aqui no Brasil, né, sabem que a fumaça tá complicado mesmo. Tô até com a voz meia fanha aqui, porque tá muita fumaça mesmo. Tá bom? Então até o próximo vídeo.